Salve, salve, galera! E aí, como estamos? Saudações geográficas para todos os nossos queridos alunos Exatamente. em todos os lugares do estado de Rondônia que nos acompanha, né, Rogério? Exatamente. Um grande abraço aí para todos os alunos, para os nossos amigos professores presenciais. Voltamos aqui para mais uma aula de Geografia de Rondônia, né, professor Jorge? É isso aí. Lembrando que são temas interessantes, são aulas que farão um diferencial para aquele aluno, né? A vida tem, inclusive estamos dando aula de projeto de vida, né, Rogério? Exatamente. A vida de escolhas. Para aqueles que escolhem fazer concurso, isso aqui é mamão com açúcar, isso aqui é a mão na roda, né? Como fala. Exatamente, Porque galera. aqui tem muita informação relevante que possíveis candidatos de fora não têm essa informação, né? Muito Então bem. é aquela situação que a gente fala, você tem um passo à frente de uma pessoa que não tem o conhecimento da geografia de Rondônia. Muito bem. Não é isso? Exato, o professor Jorge falou tudo. E lá no primeiro dia de aula, eu falei sobre essa importância, o professor Jorge também depois na aula seguinte falou, e agora mais uma vez está reforçando, realmente. Com essas aulas, você absorve boa parte dessas informações, você certamente vai fazer a diferença. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Então, vamos junto, vamos lá na tela. Meu diretor, grande diretor Gilberto, Rogério. Aí, o que isso você aí. acha? Gilberto, né? Gilberto é o fera. Ele é o fera aí nas tecnologias da Exatamente. comunicação. Ele e o Renan. Ele e o Renan, né? Eu ia falar Jean. Renan Jean. É o Renan. Renan Jean. Isso. Renan Jean. Vamos lá. Na aula 10.1, vamos falar agora sobre o Polo Noroeste, que falamos lá na aula 10, e também o Plano Flora, a continuação de eventos que aconteceram aí nesse período aí da criação do Polo Noroeste. Da aula 9, né? Exatamente, aula 9, perdão, tá? Nesta aula, que é a 10.1, a gente vai falar sobre as unidades de conservação, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é o CIVAM. Vamos falar de alguns projetos também de políticas públicas do Brasil, o PAC, que foi o Programa de Aceleração de Crescimento, e a gente vai apresentar para vocês os principais projetos do PAC dentro do estado de Rondônia. Lembrando, Rogério, que Polo Noroeste e Planaflora, parte 2, é esse conjunto de informações, sendo que o aluno lembra que quando falamos de Polo Noroeste, é aquele projeto do governo federal em que foi implementado de uma forma muito equivocada. Exato. É isso? Depois veio o Planaflora para tentar corrigir. Para corrigir esses erros desse Polo Noroeste. E, inclusive, vem essa aqui é a continuidade dessas informações, que são as unidades de conservação. Tivemos também problema de vigilância na Amazônia. Se tivéssemos mais sistema de vigilância na época, seria um monitoramento mais perfeito em relação, por exemplo, ao desmatamento e queimada. Exatamente. Então, daí foram que ações do governo, né, professor Jorge, para tentar o quê? Amenizar esses problemas dentro da Amazônia. Perfeito. Professor Jorge, antes de avançar, vamos voltar aqui rapidamente, que eu quero mandar um grande abraço para uma galerinha especial, que é a galerinha da escola, deixa eu só pegar o nome aqui, o professor mandou para nós há pouco, Escola Antônia Vieira Frota. O professor Williams mandou essa informação para nós, um grande abraço aí para o professor, um grande abraço também para os alunos que fazem parte da turma do primeiro ano B da Escola Antônia Vieira Frota, professor Jorge. Nosso abraço aí a todos os alunos. Um grande abraço, estamos juntos, qualquer coisa é só chamar. Beleza, professor? Até mais. Valeu. Vamos lá, continuando. Vamos avançar, né, professor Jorge? Que a gente tem mais informações para falar aí sobre nossa aula. Bem, vamos lá falar sobre unidades de conservação. Unidades de conservação são espaços territoriais com seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, ou seja, legalmente instituído por lei. Exatamente. Ou seja, se é uma unidade de conservação, ela é criada por lei, com o objetivo de conservação e limites definidos,
sob o regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção. É por isso que quando a gente vê, Rogério, já vamos começar a falar sobre polêmica. Por isso que quando a gente vê problemas de madeireiras, pessoa tirando madeira ilegal dessas áreas, quem vem é o governo federal. Exatamente. Não é isso? Muito bem. O governo federal, juntamente com SEDAM, IBAMA, a Polícia Federal, Estadual, é uma equipe muito grande, porque para monitorar essa área e para mantê-la preservada, porque ela tem essa força de lei e exige que seja assim. Muito bem. E falar de unidades de conservação, o professor Jorge falando da questão do monitoramento, e não só cabe a questão do governo federal, tem unidades que a gente vai ver há pouco de conservação, que é controlada, fiscalizada pelo Estado, e também tem a própria Secretaria Municipal, que também faz fiscalização quando a gente fala de unidade de conservação. Professor Jorge, um marco muito importante para as unidades de conservação no Brasil foi a criação, em 1982, criou o governo do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SINUC. Foi criado em 1982 esse sistema aí, e mais tarde tornou-se o que? Lei, em 18 de julho de 2000, definindo o que? Diretrizes, procedimentos necessários que possibilitaram ao governo federal, estadual e municipal e à iniciativa privada criando implantação de gestão de unidade de conservação no Brasil. Perfeito, vamos lá. E agora falando de Rondônia, voltando para o nosso estado aqui, Rogério. Vamos lá. O estado possui uma área de 237.765,240 km², da qual 19,83 são destinadas às unidades de conservação. Professor, eu posso fazer mais uma complementação em relação à unidade de conservação? Professor Jorge, falar de unidade de conservação, o aluno tem que perceber o seguinte, que dentro dessas unidades a gente vai encontrar unidade de proteção integral e algumas unidades também de uso sustentável. Então, há diferença. O que seria essa unidade de conservação de proteção integral? É uma área que não é permitida alteração na estrutura natural pelo homem. Essa área é destinada para o ecoturismo, pesquisa. Então, assim, o homem não pode, de repente, se apropriar dessa área, professor Jorge, entendeu? E, de repente, começa a fazer alguma atividade. Exploração, né? Exatamente. Então, os grupos pertencentes a este tipo de unidade são estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Outro tipo de unidade de conservação que a gente vai ter vai ser a de uso sustentável. O que é uma unidade de uso sustentável, querido aluno? Essa unidade vai ser permitido esse uso sustentável dos seus recursos naturais. Por exemplo, exploração de madeira, frutos, mineração. Os tipos de unidade que se enquadram nesse tipo de unidade sustentável vai ser a seguinte: a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Se enquadra dentro desse tipo de unidade de conservação, professor Jorge. Beleza. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, aqui no estado de Rondônia existem 63 unidades de conservação, 24 federais, de competência do Instituto Chico Mendes. Muito bem. Então, galera, quando vocês ouvirem falar em algum lugar, Instituto Chico Mendes é um órgão, né? Exatamente. Federal, um órgão federal que está relacionado à preservação do meio ambiente no Brasil, de competência do governo federal. Beleza. Muito bem. 38 estaduais, sendo de responsabilidade da SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. E uma municipal, que é o nosso Parque Natural de Porto Velho aqui, de responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Porto Velho, Guajará-Mirim e Machadinho do Oeste concentram a maioria das unidades de conservação em Rondônia. Elas três têm 25 resex, 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebios, 13 flonas, 4 reservas particulares do patrimônio natural e uma APA, Área de Proteção Ambiental. Tranquilo, vamos lá. E aí a gente tem um mapinha das áreas de unidade de conservação dentro do território, né, professor, de Rondônia. E aí no mapa a gente observa aí a legenda, a gente sempre fala da legenda nas aulas, né, professor Jorge? Que é muito importante para a leitura e interpretação desse mapa. Então, essa cor é o laranja, a gente vai encontrar terras indígenas. No verde mais escuro, as unidades de conservação federais. No verde mais claro, a conservação estaduais. Essas áreas. Essa cor é cor de rosa. Não é um lilás, professor Jorge? É lilás, alguma televisão vai aparecer cor de rosa. Exatamente. Vai ser o quê? Vai ser as áreas de desmatamento. E em branco, a área não desmatada, fora de áreas protegidas. Tá. Lembrando que são áreas de desmatamento, mas não quer dizer que não sejam áreas produtivas, né? Exatamente. Muitas delas são ocupadas por pastos, pela agropecuária, agricultura, não é isso? Muito bem, professor Jorge. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Conforme a Lei 9.985, de 18 de junho de 2000, as unidades de conservação elas dividem-se em unidades do sustentável, que o professor já explicou. Exatamente. É isso? Muito bem. Elas servem para compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Ou seja, uso sustentável pode explorar o ambiente, Rogério, de maneira a garantir a perenidade, Exato. que ela continue eterna para a gente. Ela é sustentável. Com certeza. Não é isso? E ela precisa se renovar. Ok? De forma socialmente justa e economicamente viável. Exemplo, né, professor Jorge? Não é se apropriar só daquela terra e extrair tudo naquele primeiro momento que você se apropriou da terra ou está desenvolvendo aquele lugar e daqui a pouco não tem nada. Quando a gente fala de sustentável, é você realmente buscar esse equilíbrio entre o homem, a natureza e a questão econômica, né, professor Jorge? Perfeito. E aí o SINUC, que o professor Rogério também já nos explicou aí, ó, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. As categorias de unidade de conservação encontram-se assim conceituadas. Olha só, a estação ecológica, ela tem proteção integral. Muito bem. Ela tem o objetivo básico a preservação integral da vida, da biota e demais atributos naturais que nela existem, como também a realização de pesquisa científica aplicada à educação. Professor Jorge, quando a gente fala de estação ecológica, a gente vai encontrar aqui em Rondônia uma bem conhecida, que é a Estação Ecológica de Cunhã. Ela foi criada em 2001 e os municípios que correspondem a essa área é Canutama, no Amazonas, Humaitá também, que é Amazonas, e Porto Velho. É uma grande estação ecológica de proteção integral. E a APA? Aí o aluno lá de Ariquemes vai pensar, é a APA, é a festa aqui de Ariquemes. Não. Para nós aqui da nossa geografia, para a ciência geográfica, para os estudos geográficos, é uma área de proteção ambiental. Também uso sustentável. Ela é, em geral, muito extensa, com certo grau de ocupação humana e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Reserva particular do patrimônio natural estadual também é de uso sustentável. É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. E aí nós temos as florestas nacionais e a floresta de rendimento sustentável, as FARES,
Floresta Nacional ou simplesmente FLONA, ok? Também são de uso sustentável. São áreas com coberturas florestais de espécies predominantemente nativas, que têm por objetivos básicos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas e pesquisa científica, a manutenção dos recursos hídricos, educação e ecoturismo. Então, galera, toda vez que você ouvir esse termo uso sustentável, pode haver sim a exploração, só que de forma equilibrada, ok? Professor Jorge, quando falamos de floresta nacional, dentro do estado de Rondônia, a gente vai encontrar a floresta do Jamari, que compreende os municípios de Cujubim, Candeia do Jamari, Itapuã do Oeste. A gente vai encontrar também a Floresta Nacional do Bom Futuro, que compreende Porto Velho e Buritis. Outro exemplo de floresta nacional vai ser a do Jacundá, que compreende Porto Velho e Candeia do Jamari. E as RESEX, reservas extrativistas. Ok? Quando você ouvir o termo RESEX, reserva extrativista. Também de uso sustentável. Exatamente. Ela é utilizada pelas populações extrativistas tradicionais. Eles se baseiam em recursos naturais com o objetivo básico de proteger os meios de vida e a cultura dessas populações. Ela tem uso sustentável dos recursos naturais. Por exemplo, a gente pode falar de pessoas que vivem da coleta da castanha, exatamente, do buriti, do açaí. Não é isso, Rogério? Eles sabem que não precisa um machado para derrubar o pé de açaí. Não. Ele sobe, ele faz uma chamada pecônia, Rogério. A pecônia é uma espécie de cipó que é feito com a palha ou então a própria casca da árvore, que esqueci da envira, e coloca nos pés, dá um nó e sobe. Isso mesmo. Entendeu? Então, quem faz isso são os extrativistas. Ok? E é interessante, né, professor Jorge, que eles vão trabalhar dessa maneira porque eles dependem dessa economia. Por isso que fala que é uma área extrativista, né? Uma reserva extrativista, porque aquela população, seja a comunidade indígena ou as populações tradicionais quilombola, ribeirinho, vão trabalhar ali porque eles sabem que eles precisam de todo aquele processo como ganho e eles precisam preservar aquilo que traz também rentabilidade para eles, né, professor? Exatamente, dependendo da localidade, né, que de repente estamos falando com filhos de extrativistas. Exato. Pode estar na beira do rio Jamari, com certeza, à beira do rio Madeira, que tira essa produtividade da floresta e depois vem e vende na feira. Mercado local. No mercado local, não é isso? Muito bem, e é interessante falar porque essa galerinha aí tem toda uma conscientização, né, professor Jorge? Dessa questão da preservação, muitas das vezes sabe muito mais dessa importância do quem de repente está longe, de quem está longe daquele habitat natural. Isso. Sem falar, né, Rogério, que a qualidade de vida, né? Exatamente. Estar em contato com a natureza traz uma qualidade de vida interessante para o ser humano. Com certeza, é isso mesmo. É isso? Então, vamos lá, meu diretor. E aí, professor Jorge, quando a gente fala de reservas extrativistas no estado de Rondônia, eu gostaria de citar algumas aqui para o aluno ter noção da localização. Nós temos a reserva extrativista de Rio Ouro Preto, que foi criada em 1990, que compreende a área de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Temos também a reserva extrativista do Rio Cautário, em Guajará-Mirim também. Em Porto Velho, nós temos a reserva extrativista do Lago do Cunhã. E em Guajará-Mirim, mais outra área extrativista, reserva, que vai ser a de Barreiro das Antas. As principais áreas de reservas extrativistas dentro do estado de Rondônia. Parque municipal, ou estadual, ou parque federal. Quando você vê escrito parques municipal, estadual ou federal, a proteção é integral. Exatamente. Anotem isso, são espaços terrestres ou aquáticos que têm como objetivo
básico, a preservação dos ecossistemas naturais, de grande relevância ecológica e também, dependendo da localidade, sua beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisa científica e desenvolvimento de atividades de educação e preservação ambiental, de recreação em contato com a natureza, além de turismo ecológico. Professor, posso citar? Pode. Em Rondônia, vamos lá, parques nacionais, para você encontrar aí. Temos o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, foi criado em 2006, que compreende a região de Coniza, Mato Grosso, Novo Aripuanã, Amazonas e Machadinho do Oeste. Outro parque nacional muito importante, já até falamos nas aulas de Geografia de Rondônia, é o Parque Nacional de Pacaás Novos, que aí vai compreender uma grande área dentro de Rondônia. Alvorada do Oeste, Campo Novo, Governador Jorge Teixeira, Guajará, Mirim, Mirante da Serra e Nova Mamoré. Outro parque nacional vai ser o Parque Mapinguari, Porto Velho. E para finalizar, Parque Nacional da Serra da Cutia, que compreende a área de Costa Marques e Guajará Mirim. Beleza. Então a gente está falando dessas áreas que temos dentro do estado de Rondônia, né, professor Jorge? Uma coisa era falar só de Brasil, mas a gente está tentando trazer para o aluno identificar essas áreas no estado. A Flona, olha só, a Floresta Nacional. Vou mudar aqui a cor, Rogério. O que tu acha? Tá verde? Pode sim. Vou botar aqui amarelo. Então, essa Flona, já falamos que ela é de uso sustentável. Exatamente. É isso? Para pesquisa científica, também com ênfase em métodos para exploração sustentável dessa floresta nativa. Quando ela é criada, as áreas particulares incluídas em seu limite devem ser desapropriadas. Olha só. Então, galera, a galera que está nessas áreas aí tem que sair. No entanto, como uma área protegida de uso sustentável, admite que as populações tradicionais que já habitavam permaneçam, desde que incluídas num regulamento e no plano de manejo da unidade. Muito bem. E a REBIO, que são as reservas biológicas, também são de proteção integral. São destinadas à preservação integral da biota e demais atributos existentes em seus limites, sem interferência do homem ou modificações ambientais a qualquer título, ou seja, não pode mexer, ok? Executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e o manejo das espécies que o exijam, a fim de preservar a diversidade biológica. Professor Jorge, falando só um pouquinho de reserva biológica, bem famosas aqui no estado de Rondônia também, temos a Reserva Biológica do Guaporé, que foi criada em 1982, que compreende a área de Alta Floresta do Oeste, São Francisco do Guaporé. E temos também a Reserva Biológica do Jaru, que compreende o Vale do Anari, Machadinho do Oeste e Ji-Paraná. Beleza! Muito bem, Rogério. Agora vamos para um outro assunto aqui, ó. O CIVAM. Professor, CIVAM, nunca ouvi falar. Beleza. Agora vamos falar sobre ele para você. Exatamente. É o Serviço de Vigilância da Amazônia. Olha só, por que a gente tem o CIVAM? Porque no Brasil a gente tem uma enorme área de fronteiras secas ou terrestres com os países vizinhos na América do Sul. E houve o quê? Uma preocupação do Brasil com essas fronteiras. Exatamente. Que, em alguns casos, estão ligados a problemas de guerrilha. Por exemplo, lá com a Colômbia, o narcotráfico, o contrabando. Há também defensores da internacionalização da Amazônia por ser um patrimônio natural vital ao futuro da humanidade. Olha só. Então, o CIVAM, ele vem como um pano de fundo também, Rogério, para preservar um interesse maior do Estado brasileiro. Isso mesmo. Ok? Ou seja, está relacionado à nossa liberdade de possuir o nosso território amazônico. Muito bem, professor Jorge. É isso? Exato. Porque se ficar como era antes, tecnologicamente a Deus dará,
Aí os gringos, os países os países desenvolvidos, os países ricos, né? Ah, não, lá é abandonado, lá só tem pessoas lá que não sabem tratar, vamos cuidar. Tem uns ainda que defendem essas teorias. Ainda falam que a Amazônia não é só do Brasil, né? De vários países, né? Exatamente. Quando fala assim, a Amazônia brasileira, né? Exatamente. Então o Civan, galera, ele também tem essa capacidade de evidenciar essa soberania do Brasil Muito em bem. relação aos outros povos. Exato, professor Jorge. Beleza? Beleza. Vamos lá. Temos também outro projeto, foi o Calha Norte. O Calha Norte foi criado em 1985. E o objetivo dessa criação ela foi motivada principalmente pela necessidade, aí, mais uma vez, de resguardar as fronteiras amazônicas. O projeto ele foi desenvolvido, professor, pelo Ministério das Forças Armadas e a partir de 1990 o projeto entrou em crise e foi paralisado. E em 1997, o que vai acontecer aí, professor? Foi revitalizado, né? Exatamente. E em 2002 tornou-se programa prioritário. Então nós tivemos aí o primeiro governo do presidente Lula e o projeto voltou a ser prioritário para o Estado em razão dos problemas. O professor Jorge falou da questão da segurança do Brasil, né? Principalmente Exatamente. com o narcotráfico dentro da Colômbia e as outras situações. É porque, né, Rogério, a gente tem uma vasta área absurda. A Amazônia é muito grande, galera, é muito grande mesmo. Olha só, daqui para Manaus, daqui de Porto Velho para Manaus é quase 1.000 quilômetros de floresta, meu amigo. Floresta mesmo. Floresta. Então, se não tiver um controle, fica realmente a Deus dará. Os países, os traficantes vão utilizar isso aqui. Se com todo o controle ainda acontece, imagine se não tivesse, Rogério. Exatamente. Professor Jorge, passa aí para a gente ver o mapinha rapidamente. Eu quero falar umas informações em relação aí, ao programa Calha Norte. Então, nós conseguimos visualizar a base do projeto Calha Norte. Só que o Calha Norte, ele atende hoje vários municípios dentro da Amazônia Legal. Então, o programa Calha Norte foi criado, como foi falado há pouco, em 1985, e naquele momento o objetivo dele era somente proteger e integrar as fronteiras do norte do país. Mas hoje, quando a gente fala de Calha Norte, o aluno tem que lembrar o seguinte, que vai além disso, professor Jorge. Ele trabalha agora também na execução de obras de infraestrutura e projetos de acolhimento em municípios e comunidades indígenas da região amazônica. Então, ele trabalha com as infraestruturas dos municípios e também nesse cuidado com a comunidade indígena. E falar de Calha Norte, antes de passar para o outro texto, é o seguinte, hoje, os beneficiados com Calha Norte, 25 milhões de pessoas, com base em 2022, mais de 619 municípios da região dentro da Amazônia Legal. E vai ter, além da Amazônia Legal, até municípios aí do Mato Grosso do Sul, entra também dentro do projeto Calha Norte, professor Jorge. Beleza. E o Civan, né, Rogério? Exatamente, vamos lá. Então, ele é um projeto, né? Trata-se de um controvertido sistema de vigilância da Amazônia. Consiste num sistema de radares com apoio de satélites que permite monitorar toda a Amazônia. Agora, controvertido, Rogério, palavra forte, né? Exato. Muito forte. Porque é o seguinte, Rogério. Por que, professor? É porque é o seguinte, ele exige que tenha muita tecnologia. Exatamente. Sendo que essa tecnologia que a gente requer e adquiriu, o próprio Brasil tem pouco dela. E teve que importar. Isso mesmo. Estados Unidos, França, países europeus. Então, aí ficou assim, meio que contraditório mesmo. Sim. Porque como que nós vamos ter e poder defender algo que é nosso com a tecnologia que é deles? E tecnologia é tecnologia, hein? Exatamente. E de interesse nacional, Rogério. Exatamente. Olha só que coisa interessante. Se ele é de interesse nacional, querido aluno, ele está relacionado também com as forças militares. Isso mesmo. Por isso controvertido. Porque as próprias Forças Armadas do Brasil, por falar em soberania nacional, fizeram todo esse esforço, né, em evidenciar para as autoridades brasileiras essa importância de preservar essa informação com a gente.
Mas como que a gente vai preservar com a gente se a gente está dependendo de tecnologia de outros países? Com certeza. Não é contraditório? Por isso, controvertido. Exatamente. Falando nessa questão, o professor Jorge está falando, olha só, hoje a gente tem rastreamento de tudo, né? E a tecnologia no centro do Brasil, será que essas informações são coletadas? Então aí, começaram as indagações a respeito desse programa, né, professor Jorge? Exatamente. Beleza, Vamos galera? lá no quadro, meu diretor. Bora. O objetivo do projeto controlar o desmatamento, o tráfico de drogas, como o professor Jorge havia falado há pouco. Funciona com uma extensa rede de vigilância, radares fixos, radares instalados em aeronaves e sensoriamento remoto. O CIVAM dividiu a Amazônia em 3 grandes áreas de fronteiras perfeitamente definidas: Manaus, Belém e aqui em Porto Velho. Ou seja, Rogério, uma mega estrutura tecnológica. Exatamente. De sinais de tecnologia de informação e comunicação, todas simultâneas entre si, fazendo esse monitoramento. Ok? Ok. Entre as iniciativas do CIVAM, podem ser citadas a prospecção, que é a pesquisa de recursos naturais. Olha só, uma outra informação importante. Então, a prospecção é esse recurso que é geológico, né, tecnológico, para se saber onde que está a riqueza do subsolo. Muito bem. Então, isso é uma informação de interesse nacional. Um levantamento, né, Um levantamento de uma informação sensível. Com certeza. É isso, Rogério? Que precisa de equipamentos, sondagens, né? Isso. No interior do solo, enfim. Mas o CIVAM também consegue fazer um controle, na medida do possível, claro, né, Rogério? O controle do desmatamento da Amazônia. Exato. Consegue também fazer um melhor planejamento urbano, melhor planejamento do zoneamento agrícola, monitoramento meteorológico para saber como é que está o tempo e combate ao tráfico de drogas, garimpo ilegal, madeireiras, etc. Exato. Olha só como é a logística dessa tecnologia, galera. O CIVAM, que é esse controle da Amazônia, ele tem Porto Velho conectado a Manaus. Vou mudar aqui, Rogério. Colocamos um preto aí, ó. Um preto, né? Deixa eu ver aqui. Um vermelho que não tem ali. Vai. Olha lá, Manaus, controlando, sendo o prepulsor dessas informações, né? Que está ligado a Belém, ligado a Porto Velho, mas o comando geral central dessas informações sensíveis está lá em Brasília. Exatamente, né? No controle político do Brasil. Muito bem. O PAC foi o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado em 2007. O PAC promoveu a retomada de planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social. Marca aí, ó. Infraestrutura social. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Também a questão da logística, programas energéticos do país, contribuindo aí para o quê, professor Jorge? O desenvolvimento acelerado desses projetos, né? Vamos colocar onde foi implantado, mas de uma forma sustentável. Para o PAC, ele foi encabeçado aí pelo governo federal, mas houve a parceria dos estados também e municípios para poder gerir e garantir o desenvolvimento do programa. Então, aí a gente tem algumas infraestruturas logísticas do PAC, algumas já foi até finalizada no mapa, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas obras. Então, a gente tem aqui, ó, o terminal hidroviário do Cainágua, daqui a pouco a gente vai ver lá na próxima imagem, concluído, é um projeto do PAC. Essa ponte também do Rio Madeira foi um projeto pensado dentro do PAC. Que também é concluída, né? Também concluída. A pavimentação da 429, em Alvorada Oeste, São Miguel do Guaporé. E essa ferrovia de integração Centro-Oeste, que não foi concluída, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos lá. Avançando,
no projeto do PAC, no campo energético, professor Jorge? Aí a gente tem a usina de Santo Antônio em Jirau. Exatamente. É isso? Ó, como sendo assim as duas, os olhos, né? Não é isso? Ou como é que fala? Os olhos... A menina dos olhos. A menina dos olhos, né? Exatamente. Do federal da época. Porque realmente a energia que sai dessas usinas integram o Sistema Nacional Elétrico, Rogério. Muito bem, professor Operador Jorge. Nacional de Eletricidade. O que vai acontecer? A energia, além de gerar energia para Rondônia, vai, através do Linhão, para outros lugares do Brasil, chegando até Sudeste. Muito bem. São Paulo. E aí, para finalizar, professor Jorge, a gente traz aqui algumas obras concluídas, né? Que não foi nem concluída, às vezes, durante logo os primeiros anos do projeto, demoraram até mais tempo para a conclusão, mas foram projetos realizados a partir da proposta do PAC. Temos aqui a usina do Madeira, em Jirau, que é um projeto do PAC. Temos aqui também a usina do Madeira, que é agora de Santo Antônio, também um projeto do PAC. O terminal hidroviário do Cainágua, outro projeto do PAC. E a ponte do Abunã, que faz a ligação, né, de Rondônia para o Acre, né, professor Jorge? É isso aí. Então, outro projeto do PAC, professor. Beleza. Então, foram as principais obras desse programa de aceleração do crescimento. Isso. Então, a gente viu, né, Rogério, que essa aula evidenciou para os nossos queridos alunos essas tomadas de decisões estratégicas. Muito bem. Em relação à Amazônia, em relação à Rondônia, né, isso que foram muito importantes para preservar e desenvolver a nossa querida Rondônia. Exatamente. Políticas públicas de integração, de desenvolvimento, de crescimento, agora de uma forma mais racional, quando a gente fala em relação principalmente à questão da sustentabilidade, professor Jorge. Perfeito. Fechou? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!